Meus irmãos, com alegria, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Vamos juntos abrir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia junto de mim. Atos dos Apóstolos. Leremos aqui alguns versículos no capítulo 2, desde o verso de número 17. Enquanto os irmãos se organizam para juntos lermos esse texto, eu aproveito esse tempo para agradecer muitíssimo por essa honrosa oportunidade de servir a Jesus e a esta igreja por mais uma vez. Esta é a minha terceira participação no Celebração 2024. Ontem à noite eu falei sobre a graça do Filho. Hoje à tarde falei sobre o amor de Deus. E para o encerramento do Celebração 2024, eu gostaria de falar da comunhão do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, versículos 17 a seguir, é o texto que juntos leremos a partir de agora. Se você encontrou e está pronto para ler junto de mim esse texto, eu gostaria de ouvi-lo manifestando-se dizendo amém. Amém. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas. Naqueles dias e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Repita após mim: sangue e fogo. Sangue e fogo. Eu não quero te constrangir a fazer o que você não quer, mas é aconselhável que faça, e se puder, eu gostaria que você repetisse isso no 3. Vamos lá, 1, 2, 3. Sangue e fogo. Sangue e fogo. Fogo e sangue. Muito bem. Maximize a sua atenção, por favor. Pastor José Carlos, obrigado por permitir a minha participação mais uma vez no Congresso Estadual de Jovens da Paraíba. Em seu nome, eu cumprimento aqui a todos os pastores. Vocês querem se sentir abraçados em nome do pastor José Carlos, companheiros? Amém? Assim ganhamos tempo. O senhor não estava ontem, pastor José Carlos, e é reconhecido aqui que o senhor merecia esse descanso. E eu perguntei para alguns jovens, na verdade primeiro para as irmãs, se quem tem procurado orar com elas para adquirir um matrimônio está passando base nas unhas. Porque se caso tivesse, era para as irmãs pular fora, porque isso é laço. Eu não sei porque eu estava sentindo um cheiro de acetona nos corredores ali. Parece que teve gente que arrumou um jeito de tirar depressa, né? Eu disse também para os irmãos não cair no embaraço de casar com essas meninas que ainda não sabem nem a hora de desligar o fervor do leite. Foi? Depois você dá uma gugada para você ver, na Paraíba e região aumentou a busca no Google de como desligar a hora da fervura do leite. O bom mineiro lá do interior diria: tô desconfiado. E eu tô mesmo desconfiado que tem gente querendo casar aqui, viu? Tô desconfiado. Eu disse e vou repetir, dá tempo ainda.
Para janeiro de 2025 falta mais de 2 semanas. Apruma, se ajeita e ora que Deus pode fazer esse grande milagre e você não ficar para titia. Vocês estão bom mesmo, gente? Amém? Só os gratos. Além de mim, tem mais alguém que tem motivos para agradecer ao Senhor? Eu não esqueci do seu pedido, viu, pastor? Está queimando aqui desde o ano passado. Na hora certa, eu solto isso. Aquele pedido que o Senhor me fez, está queimando aqui. Na hora certa eu vou soltar isso. Mas para a noite de hoje, o Espírito de Deus. Quem é mesmo? Quem mesmo? O Espírito de Deus será glorificado entre nós. Escutem-me bem, por favor. A terceira pessoa da Trindade não é um espírito que vaga. O Espírito de Deus é um ser que se relaciona, é um Deus que habita. Há um equívoco muito grande, por maioria esmagadora dos cristãos da atualidade, com respeito ao relacionamento com o Espírito Santo. O cessacionismo que tomou ascensão desde meados da década de 60 na Igreja Nacional, vem trazendo consigo muitas anomalias, provocando uma atrofia espiritual, trazendo consigo doenças inclusive, cujas quais a igreja precisa se livrar urgentemente delas. O Espírito Santo não está travado, bloqueado, amordaçado. O Espírito Santo não está engaiolado. O Espírito Santo está livre. Os dons do Espírito não cessaram, eles continuam operantes de forma maravilhosa, autêntica, pujante no seio da igreja, até os dias de hoje. O contexto remoto do texto que lemos faz alusão ao cumprimento da promessa dita pelo próprio Jesus. O versículo 1 do capítulo 2, e é assim que eu vou caminhar com vocês, observando o contexto remoto de forma expositiva, a gente encerra no último versículo que eu li. Diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes. Pentecostes é a festa intermediária das 7 anuais que ocorre em Jerusalém. Esta está situada justamente 50 dias depois da Páscoa, que fecha no calendário do primeiro mês, que para os judeus não é janeiro como o nosso, e sim março. Observe bem, por favor. Porque é que setembro, que pela nomenclatura, através de seu prefixo, identifica o número 7, está no 9º mês no nosso calendário, sendo que na verdade deveria ser o 7º, pois o próprio nome o identifica. Outubro de igual modo, novembro também, e dezembro não fecha do mesmo jeito a conta. Janeiro e fevereiro não são os primeiros meses dentro do calendário judaico, são os últimos. Março se condiciona como o primeiro mês. O calendário judaico não segue ordem lunar como nós do Ocidente, sim solar. O dia para o judeu não termina 24 horas ou 0 horas, como você preferir, e sim às 18. Razão por cuja qual talvez vocês tenham observado algum judeu oriundo de Israel que reside entre nós, aqui no Brasil, guardar o Shabat desde a sexta-feira às 18 horas. O que eu quero pontuar com vocês é que a festa de Pentecostes acontece 50 dias depois da última do mês de março, que para os islamistas é considerado o mês de Ramadã.
Pentecostes é a festa mais esperada por todo bom judeu, mesmo porque é a festa que se distancia das 3 do primeiro mês e das 3 do 7º mês. E aonde é que o senhor quer chegar, pastor? A história diz que cerca de 120 mil visitantes estavam em Jerusalém aquele dia. Tanto Eusébio como Flávio Josefo concordam na ideia de que havia um número expressivo de visitantes em Jerusalém. Como Pentecostes é a festa mais aguardada, muito provavelmente isso seja um fato verídico que se possa comprovar, até porque é a festa das colheitas. Jesus promete que vai cumprir, e depois da Páscoa ele fica 40 dias com seus discípulos, restando apenas 10 dias entre o momento em que ele ascende aos céus e o cumprimento de Atos 2. As 500 testemunhas de 1 Coríntios capítulo 15 se resumem em apenas quase 120 irmãos. Isso comprova indiscutivelmente que cerca de 380 pessoas deixaram de crer ou desistiram de viver em um espaço curto de 10 dias de oração. À medida que o tempo foi passando e grande maioria deles foi deixando o grupo dos que perseveravam em oração, estava se aproximando o momento do cumprimento. No ápice do cumprimento, o Espírito Santo se manifesta de 3 maneiras distintas. Primeira, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando aqui é fator temporal indicativo. De repente é um dos 4 tempos da Bíblia. Conhecemos biblicamente 4 tempos: o tempo Cronos, Kairos, o Etes e o Aion. O Aion, que foi aderido pela mitologia grega, replica a mesma ideia do Etes, que é o repentinamente, aquilo que acontece de forma muito ligeira. Eles estavam orando, fazia 10 dias, e vale lembrar que eles estavam no cenáculo, portanto, não havia ali nenhuma separação, não tinha nenhuma parede que fazia distinção. Lá não tinha mezanino, não tinha pódio, lá não tinha arquibancada, lá não tinha lugar para nata e espaço resumido para escória, lá não tinha nenhum ambiente separado que fazia acepção a um grupo seleto de pessoas. Estava todo mundo nivelado pelo sangue de Jesus, do mesmo tamanho. Quer dizer então que dentro do cenáculo esse teor de totalidade coloca o preto junto do branco, o alto junto do baixo, o rico junto do pobre, e está todo mundo fazendo a mesma coisa. Lá não tinha ninguém orando para trocar o guarda-roupa que já está velho, nem mudar de carro no fim do ano. Não tinha ninguém orando para colocar uma prancheta da minha casa, minha dívida, debaixo do travesseiro. Ninguém estava orando para casar, como muitos jovens estão fazendo aqui. Estava todo mundo orando para ser cheio do Espírito Santo. E nesse ambiente em que há igualdade, não há nenhuma distinção social, e há a mesma perspectiva em busca do mesmo alvo, quando de repente ouviu-se, a primeira manifestação do Espírito Santo é audível. Ouviu-se um som, como que de um vento, similarmente, parecido, bem próximo da mesma ideia. Um som de um vento, porém, por mais que o som seja um e o vento seja um, ele tem duplicidade de tonalidade. Ouviu-se um som como que de um vento veemente e impetuoso. De onde é mesmo que veio esse vento, meus irmãos? De onde é mesmo que veio esse vento, meus irmãos? Veio do céu. Bom, se veio do céu, a gente precisa entender biblicamente de qual céu esse som de vento está vindo. Até porque, se você abrir uma janela em um edifício de muitos andares, principalmente no litoral, pode ser que esse vento ecoe um som lá dentro desse ambiente em que você está localizado. Só que esse som que vem do céu não é do céu cósmico, nem do céu atmosférico, é do céu onde Isaías viu o alto e sublime trono de Deus. Em Gênesis 1, no princípio criou Deus os
plural. A gente sabe que é mais de um. Paulo, passando a régua em 2 Coríntios capítulo 12, diz que tem no mínimo 3. Aí a gente sabe que tem 3. Porque um homem no corpo, não sei, se fora dele também não sei, foi arrebatado até o 3º céu. É de lá que está vindo esse som. Se é de lá que está vindo, precisamos entender o texto para não fugir à regra de interpretação. O que é que tem no céu que é veemente, pastor? O que é que tem no céu que é impetuoso? No céu não há nada mais veemente do que a adoração e nada mais impetuoso do que o fogo. Então esse som que está vindo do céu e que está sendo ouvido pelos discípulos que se reúnem no cenáculo, é um som que, interpretando o texto de forma clara e objetiva, é possível se atestar que esse som seja um som de adoração e acalorado. Porque Isaías 6 diz que tem serafins. Serafins são anjos ardendo em fogo, que tem 6 asas, 2 que cobrem os olhos, 2 que cobrem os pés e 2 que ladeiam em voar. É isso? Então tem serafins adorando, não apenas adorando, como também identificando a santidade do Deus que está sendo adorado. Porque na verdade aqui não é nem uma adoração propriamente dita, na verdade é uma identificação da santidade do ambiente e do ser que é santo que nele está. Porque o séquito das suas vestes enchia toda a casa, e os serafins diziam uns para os outros e não para Deus: Ele é santo, 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 santo. Na mesma pegada, Ezequiel no capítulo 8 narra em continuidade até o capítulo 10 que além de serafins tinha também querubins. E os querubins iam debaixo do altar de Deus e pegavam lá brasas afogueadas e saíam espalhando pela cidade. E com a tinta do tinteiro marcava a testa de quem era necessário. E quando voltava para o céu dizia que ele era santo, santo, santo. João, na revelação do Apocalipse, no capítulo 4, versículo 1, disse que quando ele é convidado a entrar no céu, porque João só entra no céu do capítulo 4 em diante. A revelação do Apocalipse ocorre desde o capítulo 1, mas a entrada de João no céu ocorre no capítulo 4. Se não, leiam em casa quando tiverem tempo. E depois destas coisas, eu, João, olhei e vi uma porta aberta no céu, e uma voz que me dizia: sobe cá, João. E quando ele entra e presencia o que? Presencia 4 animais, um com cara de leão, um com cara de águia, um com cara de bezerro e um com cara de homem. Uns dizendo para os outros: o que, pastor? Santo, 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 santo. Ele vê também 24 anciões, cada um de posse de uma coroa de ouro puro, maciço na cabeça. Só que quando eles olhavam para o Cordeiro de Deus que está sentado à destra do Pai, eles tiravam a coroa da cabeça, jogavam aos pés do Cordeiro e diziam o tema do congresso do ano que vem: digno és, digno és, digno és. O Espírito Santo só passa a ser conhecido como santo no Novo Testamento. Quando você lê todo o Antigo Testamento, você encontra o Espírito como Espírito de Deus, Espírito do Senhor, mas não está lá Espírito Santo. Só que agora, antes de vir, ele avisa que está vindo, e que ele não é só Espírito de Deus, nem Espírito do Senhor, que ele também é Espírito Santo. Aí o Espírito vai chegando primeiro por meio de um som. Ouviu-se um som. Eu imagino que som agradável de ter se ouvido aquele dia, hein? Um som em mesclo de adoração e calor. Porque o Espírito Santo, passe mal se assacionistas agora, ele não é frio. O Espírito Santo é quente. Ou não queima aqui quando você sente ele chegar? Queima ou não queima? Segunda manifestação do Espírito Santo, depois de ouvirem e foram vistas por eles, agora estão vendo. Primeiro ouvem, depois veem. Tem muita gente querendo ver sem ouvir, mas a ordem natural dos princípios e valores do reino de Deus é: ouçam e vejam, e não vejam e ouçam. Ouviram e depois viram. Viram o que, pastor? Viram línguas repartidas como que de geladeira?
como de picolé? Mais uma vez que passe o mal os cessacionistas, mas foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. As quais pousava sobre a cabeça de cada um deles. E todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O Espírito Santo, para ir embora, costuma não dar nem tchau, mas quando chega, avisa que está chegando. E como é que a gente sabe que o Espírito Santo está chegando, pastor? É simples. O Espírito Santo, quando chega, duas coisas acontecem: calor na alma e adoração na boca. E qual é a próxima etapa, pastor? A próxima etapa é fogo no alto da cabeça. E eu sei que parece que eu estou querendo enfeitar o pavão. Isso é porque você não me conhece, porque eu já sei que ele veio pintado, e quem deu as suas maestricas cores foi o Deus Todo-Poderoso. Eu não estou aqui para desenhar nada, é só o que está no texto. Veja só, o meu globo ocular está limitado a ver apenas com um ângulo resumido de 180 graus, nem 180. Então, como o meu globo ocular está na região frontal do meu rosto, é impossível que eu veja o que está sobre a minha cabeça, a não ser que eu olhe para o espelho, ou do contrário, eu olhe para você. Você entendeu mesmo o que eu falei ou não entendeu? Dá uma olhada para a cabeça desse irmão, vê se só tem fumaça ou ainda tem fogo. Ai. Só os crentes que ainda tem fogo de Deus aceso. Ai, Jesus. E por que a língua que vem como de fogo não vem para a cavidade bucal, unindo a traqueia, a laringe e a faringe? Porque o língua aqui não é membro do corpo, não. Língua aqui é idioma. Isso aqui agora também começa a reprovar o exagero dos extremistas meninos na fé. Porque o Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. Ele enche com razão, paixão e emoção. Não é língua na boca, é língua na cabeça. E eu vou falar um trem para vocês aqui bem no mineirês, porque é no mineirês que vocês vão entender mesmo. Até Babel, em Gênesis 11, só tinha um acadiano, um único idioma em que o homem se comunicava por ele. Só que por causa da síndrome do coração de Nimrod, que criou o governo comunista, socialista, né? Eu sei que alguém vai querer bater em mim depois. Os reis de internet estão tudo preparados para fazer isso, né? Eu disse aqui ano passado que eu quero ir para o céu e quero ver o pastor Zé Carlos lá. Bateram em nós até na internet. Sabe que a gente quer ir para o céu, irmão? Será que a gente não pode querer ir para o céu? Não tem mais alguém aqui que quer ir para o céu, ou só eu que quero ir? Mas lá vai. Em Gênesis 11, a criação do modelo socialista e comunista foi reprovado por Deus. Porque o comunismo e o socialismo colocam um homem acima dos demais, e os demais colocando base de sustentação para ele. Nunca foi sobre igualdade social, sempre foi sobre privilégio para alguns e maléficas situações da vida para outros. Mas Deus desceu e disse: quer saber, eu vou multiplicar a maneira com que vocês falam, porque vocês estão falando a mesma língua. Aí quando Deus multiplica, parece que fica só nos 16 primeiros idiomas. Só que daí a pouco, quando a gente pensa que não, a ONU diz que já são mais de 3.000. Só para vocês entenderem aqui, o mineiro tem um negócio com ele que fala arreda. Vocês nordestinos de cá não sabem falar, ou não, talvez não sabem dizer o que é arreda. Arreda é bem peculiar do mineirês. Só que vocês falam aperria não. Aí também a gente não sabe dizer muito bem o que significa isso. Porque só em solo nacional se diversifica tantos dialetos que fica até difícil da gente comunicar.
Quase que tem que ter um dicionário só nordestino, um dicionário só mineiro, é ou não é? Só que essas línguas aqui, que são idiomas diferentes, que foram vistas por ele na segunda manifestação do Espírito Santo, trouxe para eles condições de se comunicar com Deus em mistério. O diabo enganou Eva no acadiano, pegou muita gente no inglês, no francês, no holandês, mas ele não consegue pegar um crente que põe o joelho no chão e conversa em secreto com Deus em línguas estranhas. A terceira manifestação do Espírito Santo foi: e todos foram cheios. Eu não vou nem fazer exegese não. Isso aqui é simples. O que é ser cheio? Ser cheio é pegar o que está fora e por dentro, ou pegar o que está dentro por fora? O Espírito Santo no Antigo Testamento nunca habitou, no máximo se apoderou. Quando você lê todas as expressões da visitação do Espírito Santo, está escrito assim: e o Espírito Santo se apoderou de Sansão, e o Espírito Santo encorajou Gideão, e o Espírito Santo esteve com Davi. E o Espírito Santo, não, o Espírito de Deus, melhor dizendo, esteve com Davi. Agora no Novo Testamento é diferente. Ele não bate check-in nem check-out. E quem estava tarde é inteligente, já está entendendo para onde eu estou indo. Ele não dá entrada e nem saída, porque ele não é hóspede. Agora ele quer morar, e para encher ele tem que estar dentro. Levante a sua mão direita para cima comigo, por favor. Só você que é casa do Espírito Santo. Agora escute, como é que os dons cessaram? Se depois que todos foram cheios do Espírito Santo, do lado de fora começou um tititi, porque quem está lá fora vivendo na embriaguez, no álcool, na cachaça e nas drogas, não entende por que é que você pula aqui dentro mesmo não. Está tudo bêbado, aí Pedro diz: não, isso aqui não é cachaça, isso aqui é poder de Deus. Agora escute isso daqui para você entender onde eu quero chegar. Como é que os dons acabaram? Se quando Paulo escreve aos Coríntios na primeira epístola, capítulo 12, dos versos 8 a 11, ele narra quais são os 9 dons e faz uma separação entre 3 grupos de 3: dons de anunciação, dons de manifestação, dons de capacitação. Pastor, não, os dons cessaram. É isso aí que estão dizendo os teólogos cessacionistas. E eu venho te vacinar contra essa onda anomalítica terrível. Os dons não cessaram não. Só na Bíblia, eu não vou inventar moda não, só na Bíblia, presta atenção. Pedro era um pescador que abriu mão da arte da pesca, foi para a presença de Jesus. Jesus diz: vem atrás de mim que eu vou fazer de você pescador de homens. Pedro tem um barquinho com rede suja, um barquinho vazio, com rede suja, rasgada e vida frustrada. Jesus entra na vida dele, limpa as redes, enche o barco, transforma a vida e diz ainda: eu vou te transformar em pescador de homens, vem, bora. Só que Pedro era leigo, era um homem tão ignorante que carregava consigo um punhal, uma espada, uma adaga, como você preferir. Bastava alguém mexer com ele que ele estava pronto para a briga ou para qualquer coisa. Pedro não tinha paciência, o seu temperamento era sanguíneo. Só que depois que o Espírito Santo veio, ele olha para a multidão e diz: acabei de receber um dom. Peguem a Bíblia aí de vocês, que eu vou falar para vocês o que é isso aqui. Isso aqui não é vinho, não é cachaça, isso aqui não é pitu, isso aqui não é garrafa de álcool. A gente não está tomando meiota e nem comendo lambari com ovo cozido. A gente está se embriagando na presença do Deus que prometeu isso. Ele chama a autoridade do Antigo Testamento, pega um texto, desenvolve o contexto, aplica o sermão e nem faz o convite. Aqui não é o pregador que fez o convite para o pecador não, viu? Foi o pecador que fez o convite para o pregador. Olharam para Pedro e disseram: mas já terminou?
Uma coisa era a nossa vida antes de te ouvir, outra coisa é a nossa vida depois de ter te ouvido. Fala pra gente o que a gente deve fazer. Aí Pedro diz: é só se arrepender. Oh, bendito seja o nome de Jesus. O que é isso, pastor? O dom da ciência e da... Recebeu, depois da variedade de línguas estranhas, recebeu o dom da ciência e da palavra. Recebeu ou não recebeu? Só na Bíblia. Vem comigo rapidinho. Ele olha para o relógio e diz: João, dá tempo ainda. João, quem sabe, pergunta: para quê? Para a gente ir para a rodada de pizza? Porque o culto já acabou. Quem sabe Tiago diz: eu posso ir com vocês. Quem sabe o irmão Felipe diz: mas eu sou o contador do grupo. Quem sabe alguém diz: mas Judas, que é o tesoureiro, nem está aqui mais para pagar a conta. Aí ele diz: não é para a gente festejar nem fazer resenha, não é para ir para o rodízio nem para a rodada de pizza. O que a gente vai fazer mesmo agora é orar. É quase 3 horas, mas ainda dá tempo. Bora orar, bora orar, bora orar, bora. Porque cheio do Espírito Santo não deixa a oração quando o culto acaba, não, tá? Aí lá vai eles para a oração. Me encara aqui. Quando eles estão indo para a oração, vão passar pela porta formosa. Tem um aleijado na porta, um paralítico na porta. Ele olha para Pedro e João e diz: sabe que agora eu estou com fé que eu vou receber alguma coisa. Esperou receber alguma coisa. Aí Pedro diz: recebi mais um dom aqui. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Dom da cura. E aí, pastor, ficou só no dom da cura? Não, foi dom de cura e dom de maravilha. Porque a Bíblia diz que o moço já tinha muitos anos que estava nessa situação. E quando Pedro atravessou os portões da porta formosa para entrar para dentro do templo para orar, diz a Bíblia que ele entrou assim, ó. Pulando, está escrito, não sou eu que estou falando não. Saltando, pulando e glorificando a Deus. E aí, pastor, parou? Parou não. Anás e Caifás oprimem a Pedro e diz: não fale mais no nome de Jesus aqui, viu? Aí eles respondem no verso 20 do capítulo 4: não dá mais não. Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e só fica calado quem não viu nada e não ouviu nada. É assim ou não é? Aí pregaram de novo mais 5.000 almas para Jesus. Irmãos, eu não sei se vocês estão entendendo não, mas a igreja primitiva não tinha completado nem 24 horas de inauguração no Pentecoste, e já tinha 8.000 novos convertidos, além dos 120 irmãos que tinham sido cheios. Aí a gente vai para o capítulo 5, eu estou encerrando. Aí Pedro entra no capítulo 5, e lá vem o irmão Ananias e a Safira. Trouxemos nosso dízimo. Aí o Espírito Santo. Pedro olha para Ananias e diz: acabei de receber mais um dom, discernimento. Você não está mentindo, não é para mim não, é para o Espírito Santo que você está mentindo. Acabou, pastor? Acabou não, porque lá quando ele manda o paralítico levantar, ele também, junto com o dom da cura e com o dom da maravilha, ele também recebe o dom da fé. E não é a fé comum, é a fé sobrenatural. Eu podia passar o resto da noite falando aqui tudo que eu gostaria de falar, mas não é por muito falar que eu serei ouvido. Se você puder e quiser, caso isso não te constrange, olhe para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela assim: os dons não cessaram. Os dons, o Espírito Santo opera através de nós. E os frutos, pastor? Em nós. Segundo o que ele escreve aos Gálatas, no capítulo 5, dos versículos 22 a seguir, os frutos do Espírito são diferentes dos dons do Espírito. Porque enquanto os dons, o Espírito Santo usa para operar através de nós, os frutos ele usa para operar em nós. Eu não consigo acreditar nesses profetas que dizem: eu sou profeta, viu? Revela tudo, mas não tem comunhão com ninguém. Compra e não paga, vida enrolada,
está deixando o Espírito Santo agir através dos dons, mas não deixa ele operar através dos frutos, né? Para de contar mentira, seja o marido de uma só mulher, sai dessa vida enrolada, dá cheque que tenha fundo, pague suas contas, seja crente de verdade. Finalizo. Pedro vai pregando, e qual é a mensagem que ele prega? Joel capítulo 2, versos 28 a seguir. E o que tem a ver essa mensagem com nós aqui essa noite, pastor? É simples, para mim encerrar. E acontecerá, diz Deus, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. 3 faixas etárias de idade serão atingidas: vossos filhos e vossas filhas. Na etimologia, pelo original, crianças. Vossos jovens, vossos velhos. Sabe o que é que eu amo nesse texto? É que o Espírito Santo não coloca faixa etária de limite. Tem coisa que você vai olhar em alguns lugares e diz: proibido para menores de tal. Quando você senta na saída de emergência do avião, a aeromoça vem e diz: aqui não pode se tiver mais de tantos anos. É assim ou não é? Aí o Espírito Santo vem e diz: aqui comigo não tem esse negócio. Aqui não tem faixa etária de idade. Do mamando ao caducando, eu quero encher. Ai, Jesus. Outra coisa: existe 3 operações do Espírito Santo que estão continuamente assíduas na igreja. Primeira, vossos filhos e vossas filhas. O que é que eles vão fazer? Então quer dizer que a profecia também não cessou, né? Vossos jovens terão, e vossos velhos terão. Existem 14 personagens bíblicos que sonharam. Eu falei sobre isso aqui da última vez. Os sonhos não acabaram, não, jovem. Você crê no que eu estou pregando mesmo, jovem? Crê ou não crê? Se prepare para acordar de madrugada com revelações através de sonhos espirituais. Eu estou vendo isso acontecer muito. O que, pastor? Eu estou vendo que tem igreja que estavam travadas no dom de profecia, porque há uma opressão contra os dons de profecia por causa dos profetas do Pix, da internet. Essa cambada de gente sem serviço que fica lá pedindo dinheiro para os outros para profetizar. Vai, faz um Pix aí que eu profetizo. Vai, manda alguma coisa aí que... Não é esse tipo de profecia não. A profecia que eu estou falando aqui é da janela do céu se abrir, do tapete ser posto e de Deus bradar dizendo na boca do homem: assim diz o Senhor. João Pessoa e Paraíba será conhecida no Brasil, porque aqui não tem a mordaça. Aqui os dons ainda operam no seio da igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Finalizo. A gente também precisa ter visão, porque senão a gente olha para a formiga e vê elefante, mas quem tem visão olha para o elefante e vê formiga. Quem não tem visão fica 40 dias no vale com medo de Golias. Quem tem visão chega resolvendo o problema. Quem não tem visão tem medo do mar vermelho à frente. De um lado é Piauí, do outro é Migdol. Mas quem tem visão toca nas águas e diz ao povo: marche. Tem muita gente na igreja que está seguindo a Silva igual Eli, só tem a cadeira. Mas Deus está voltando a levantar Samuel, que ouve o que Deus fala e que vê o que Ele mostra. Termino.
3 faixas etárias de idade, 3 operações do Espírito, 3 manifestações permanentes, e eu finalizo aqui: 3 símbolos eternos. Vapor e fumaça é o resultado da operacionalidade. Primeira permanente, vapor e fumaça. Eu mesmo estou evaporando aqui, ó. Talvez se eu estivesse dando uma aula numa sala de teologia, eu não estava suado como estou aqui. Mas quando a gente está pregando, ai Jesus. Mas não é sobre isso que eu estou falando não, porque tem gente que transpira menos. O resultado disso é no mundo espiritual, porque fumaça que é a oração dos santos, que será recolhida por Deus. Mas enfim, não é sobre isso que eu quero tratar. O que eu quero tratar é que a igreja brasileira não vai morrer nesse pragmatismo religioso, nesse sincretismo religioso, nessa ideologia sensacionista. Por quê, pastor? Porque tem 2 símbolos que nunca vão se apagar na igreja: sangue e fogo. Fogo e sangue. Sangue e fogo. Fogo e sangue. Deixa eu ver quem está recebendo sangue, fogo, fogo e sangue, sangue, fogo, fogo e sangue, sangue, fogo, sangue, fogo, sangue, fogo, sangue, fogo, sangue, fogo, sangue. Pá! Tem uma glória de Deus descendo aqui, ó. Se Deus está entre nós, e se a palavra dele é verdade na minha boca, vai abaixar nessa casa poder de Deus, sangue e fogo. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Em nosso coração está só gratidão. Gratidão, gratidão. A Deus primeiramente, ao nosso pastor presidente José Carlos de Lima, e toda a confiança dispensada para conosco, para nós que compomos a Almada. Glória a Jesus. Mas sangue e fogo, hein? Sangue e fogo. Sangue e fogo. Sangue e fogo. Nossa gratidão também aos nossos companheiros da Almada, os pastores, evangelistas que compõem esta coordenação, que unidos fazemos tudo para a glória de Deus. Não existe primeiro nem segundo. Nós lidamos como irmãos, todo do meu tamanho, com o mesmo propósito e no mesmo sentimento. Deus tem me dado esta graça, essa felicidade de comungar com meus companheiros, as irmãs do ciclo de oração que tanto nos ajudam, as irmãs coordenadoras de louvor, de oração, os dirigentes de congregação, coordenadores de mocidade, a nossa juventude maravilhosa. Vocês são a bênção de Deus em nossas vidas e nos impulsiona, e nos inspira,
e diante de tantas dificuldades que enfrentamos para realizar os trabalhos, mas no final como este, nós dizemos, valeu a pena. Vale a pena. E vamos continuando junto até Jesus voltar. A todos aqueles que trabalham nos bastidores, a mídia, o som, os anônimos, que fazem mais do que aqueles que aparecem, é quem segura o barco. Reunimos com o nosso cerimonial, antes de começar o evento, e eu disse para todos eles que estavam ali presentes, que a nossa tarefa, o nosso objetivo, é fazer a dinâmica das comissárias e comissários de bordo. Às vezes a turbulência é muito grande no avião, até com risco de cair e eles dizerem, está tudo bem. É só um ventinho, está tudo bem. E a coisa balançando, e só Jesus sabe como nós estamos por dentro, mas está tudo bem. Para a glória de Deus, Deus tem cuidado de nós. Glória a Jesus. Mas celebração não termina aqui. O amém da celebração é amanhã à noite. E concordando com o nosso pastor, toda a juventude possível esteja aqui amanhã à noite. Quem pode dar um glória para Jesus? O pastor, com muito merecimento, teve o seu momento de descanso e não pôde estar aqui nesses dias, a não ser agora hoje à noite. Conversando com ele, mas ele pediu para que desse a oportunidade ao pregador. E que é vocês amanhã para nós darmos o amém da celebração. Amém? Cerimonial. Quem pode estar aqui amanhã para dar glória a Deus junto ao nosso pastor? Aleluia! Então todos são convidados para estar aqui amanhã. Mas cabe, não coube hoje, amanhã cabe também. A gente pendura até cadeira se for possível, mas queremos receber a todos aqueles que estiverem aqui para amanhã receber o amém do celebração 12.024. Que Deus continue nos abençoando, nossa gratidão, e eu retorno o trabalho para o nosso pastor presidente. Muito obrigado, pastor. Queridos, que mais direi eu? Fiquemos em pé. Pastor Agábio estará orando por todos nós. Obrigado, meu pastor. Oremos ao Senhor. Bendito e maravilhoso Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esses ricos momentos que nos dispensaste para estarmos aqui na Tua presença. Obrigado, Senhor, pela força. Obrigado pela vida. Obrigado pela saúde. Obrigado, Senhor, pela Tua graça e misericórdia. Agora nós te agradecemos nesses momentos finais deste culto, pela Tua presença, pela Tua graça, pela Tua infinita misericórdia. Nos despede em paz, dá-nos uma noite tranquila, um sono reparador. E se amanhã, Senhor, não houveras voltado, continue conosco, como este fiel amigo e companheiro que nos és, o nosso Deus, nosso eterno Pai. Em nome de Jesus, amém. Curvem as vossas cabeças. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre.